Olá, muito boa noite. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, deputada Bia Kicis, ela que é do PSL aqui do Distrito Federal. Na comissão nós falamos aqui nos primeiros blocos tanto da questão do voto impresso, falamos também da reforma eleitoral que está em trânsito ali no Congresso, ela está em discussão na Câmara dos Deputados. Esse debate vai esquentar mais para frente. Pode até parecer um assunto chato, mas é o que vai definir o futuro da política brasileira. E por falar em política brasileira, também tem muito assunto importante ali na CCJ, né, na sua comissão essa semana. Tem também lá o requerimento da deputada Flor de Lis, que ela pede para evitar a cassação. Como é que está essa questão lá, deputada? Denise, isso está na pauta de amanhã, quinta-feira. A pauta da CCJ foi sobrestada, ficou trancada. A gente tem que analisar esse recurso. A gente vai analisar apenas os aspectos formais, se houve ou não alguma nulidade. O relator é o deputado Gilson, do Novo, e ele vai ler lá na hora, exatamente para evitar qualquer tipo de pressão. Então, ele vai ler na hora, como é feito na Comissão de Ética, no Conselho de Ética, para a gente saber, né, se o recurso dela deve ser provido ou não. É amanhã de manhã? Amanhã, às 9 horas da manhã. Então, teremos uma quinta-feira quente aí no Congresso, hein? E tem também lá uma série de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que foram apresentados, né, que estão ali sob o comando ali do presidente da Casa, Arthur Lira. E na semana passada, tivemos aí o que os deputados estão chamando de super pedido de impeachment, que foi ali um popurrí de tudo que já foi apresentado ali contra o presidente Jair Bolsonaro. A senhora vê alguma chance desses projetos aí, ou desse super pedido, vingar ali na Câmara dos Deputados, começar a tramitar? Bom, quem tem que ver chance disso é o presidente Arthur Lira, em primeiro lugar. E ele já disse que mandou para arquivo porque não tem nenhum fato novo. Não tem crime, o que tem é muita narrativa, muitas pessoas se unindo, querendo derrubar o presidente a qualquer custo. Aí você vê pessoas, né, que se elegeram na onda Bolsonaro, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, unidos àquelas pessoas que eles diziam combater, né? Gleisi Hoffmann e outros. Assim, é complicado esse momento que a gente vive, né? Porque a gente sabe que o presidente não cometeu crime. Mas existe toda uma narrativa e esse pedido de impeachment não tem substância, tem que ter crime de responsabilidade. E não tem. E como é que a senhora vê esse cenário atual que a gente está vivendo, essa perspectiva de polarização para a eleição do ano que vem entre o PT e o presidente Bolsonaro, que certamente é candidato à reeleição? O que me preocupa é a questão do sistema eleitoral, a falta de segurança, tá? Porque eu acho o seguinte, é a vontade do povo que tem que prevalecer. Deus nos livre e guarde, né, de voltar aí o Lula à esquerda, que destruiu esse país, roubou, deu dinheiro do Brasil para ditaduras, né, ditaduras na África, na América Latina. O presidente Bolsonaro pegou esse país em frangalhos, gente. Basta ver o que está acontecendo na Argentina, né, onde um presidente ligado ao Foro de São Paulo ganhou e a Argentina está ficando destruída. A inflação lá no alto, sem carne, sem emprego, sem nada, né? Os argentinos sofrendo, já muito arrependidos. Ver o que aconteceu na Venezuela. Então, a gente não quer isso para o Brasil e eu realmente não acredito que os brasileiros queiram. Então, eu quero um sistema que seja seguro e um presidente, né, que valorize os valores do povo brasileiro, que é um povo majoritariamente cristão, que respeite a liberdade religiosa. E se você quiser ser ateu, você tem o direito de ser ateu, você é livre, mas se você for cristão, se você tiver uma religião, você tem que ter o direito de praticar a sua religião. E, infelizmente, a gente vê o cristianismo sendo atacado, né, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. E a gente espera realmente que a gente tenha eleições que façam com que o Brasil continue no crescimento que ele estava, inclusive, antes da pandemia. O Brasil estava decolando, estava voando. Pois é, mas agora a situação econômica está difícil, né, deputada? Está difícil no mundo mundo inteiro. Inclusive, as pesquisas eleitorais já estão dando aí o ex-presidente Lula
muito à frente Denise, eu do não presidente acredito nessas Bolsonaro. pesquisas. Pesquisa, para mim, é na rua. O presidente sai, as pessoas vão atrás, ele está no meio do povo. Cadê o Lula? Cadê o Lula? A senhora acha, então, que tem aí uma maioria Denise, silenciosa que precisa... a gente viu o que aconteceu nas pesquisas antes, né? Essas pesquisas, elas são feitas para justificar um resultado depois, tá? Que eu tenho direito de duvidar, porque eu não tenho transparência na urna, eu tenho todo o direito de duvidar. O que aconteceu nas eleições passadas? O Bolsonaro perde para todo mundo no segundo turno. Não foi isso que aconteceu. Aí dá uma diferença, assim, põe o outro 10 pontos na frente, 10 pontos percentuais. Na véspera da eleição, muda assim, olha, veio uma onda. Não existe isso em estatística, em matemática, não existe Mas isso. ali na eleição passada, o presidente Jair Bolsonaro ficou na frente durante muito tempo. Mas as pesquisas diziam as que ele pesquisas estaduais perderia. ali, que a senhora está dizendo, de surpresa e tal. O tempo todo. E mesmo... vê o que certo. aconteceu nos Estados Unidos. Que o Trump ia perder para Hillary Clinton. Ela tinha 90% de chance de se eleger. Quando ela perdeu, disseram que foi uma onda. Gente, qualquer um que estude um pouquinho de matemática, que seja estatística, sabe que isso é impossível de acontecer. Então, essas pesquisas não têm credibilidade alguma, tá? Mas eles já estão preparando um terreno. Estão preparando um terreno para o pior. Trazer de volta o ladrão, né, o corrupto. Um cara condenado em 3 instâncias, que foi solto... Mas o Moro foi considerado suspeito nesse julgamento, foi considerado. Né? E vai começar agora tudo de novo foi aqui na Justiça do DF. E o Lewandowski disse que as provas que foram utilizadas não podem nem ser usadas de novo. Então, assim, o que se viu... Agora, como é que a senhora Denise, vê essa situação do Sérgio Moro, que era ministro, hoje não é mais, está aí, está até morando nos Estados Unidos. Como é que a senhora vê essa relação dele agora aí com o governo? Ele não tem mais, relação, né? com o Mas governo. Assim, como é que a senhora vê essa questão? Eu lamento muito, profundamente o que aconteceu. Mas tudo isso que aconteceu, e até o fato de ele ter saído atirando, sem ter nada, sem ter pólvora, mas saiu atirando, foi muito ruim, porque fez com que o juiz Sérgio Moro lá atrás, tudo que ele fez, né, fosse colocado aí também, né, à prova. E o Supremo, sem nenhum fundamento, desculpa, gente, não é porque é o Supremo que faz que a gente tem que concordar, né? Eu tenho muitos juristas, promotores, procuradores, juízes que sabem que o que o Supremo fez não existe em lugar nenhum do mundo. A forma como eles soltaram o Lula, né, desconsideraram a prisão em segunda instância, anularam as decisões, tornaram o Moro suspeito e não deixam nem usar as provas que foram colhidas. Estão soltando todo mundo, daqui a pouco o Lula vai receber de volta tudo que ele teve que pagar, ele vai receber de volta, né? A gente ainda vai ficar em débito perante ele. Então, assim, é muito triste essa situação. Ele foi condenado em 3 instâncias. O Bolsonaro não tem uma condenação, não tem nenhuma denúncia. E ficam tratando como se ele fosse corrupto. A esquerda, agora teve a mídia. aí essa história da ex-cunhada, né, que teve essa Denise, semana. Como é que a senhora vê isso? Eu vejo isso assim, tem que investigar, ok? Tem que investigar. Só que já estão falando que esses áudios são áudios que podem ter sido coisa montada, que não tem nada... Bom, não tem nada ainda. Então, não sou eu que vou aí sair ainda tem que abrir, acusando alguém. Tal, agora, eu acho que tem que investigar tudo, mas não fazer o carnaval que fazem. Né? Agora, no caso do Lula, foi investigado, foi condenado em 3 instâncias. O Tribunal Regional, o TRF4, até aumentou a pena do Lula em relação ao que o Sérgio Moro tinha colocado. O STJ confirmou tudo. Então, assim, aí vem o Supremo e põe o Lula... A senhora é da área jurídica, Sou da área jurídica, não procuradora, me conformo. Assim, fala com propriedade sobre esse tema. Falo com propriedade, conheço e digo o seguinte, o povo brasileiro está cansado disso. Não é à toa que o Supremo, que é uma instituição honrosa, é a instituição menos querida pelo brasileiro. É aquela que o brasileiro mais repudia hoje. Isso é muito triste. Eu sou da área jurídica, fui assessora no Supremo, sempre respeitei o Supremo. Mas, infelizmente, muitas coisas que ministros do Supremo fazem desacreditam totalmente o Supremo perante a população. Isso não é bom. Agora, em relação à CPI da pandemia, que a gente falou aqui no início do programa, que hoje teve até lá o pedido, o presidente Omar Aziz mandou prender o ex-diretor lá do Departamento de Logística, Roberto Dias. Como é que a senhora está vendo a CPI, onde o governo tem lá poucas pessoas defendendo? CPI da vergonha, né? CPI da vergonha. Cada hora eles arrumam um assunto e parece, sabe aquele negócio lá
do Pernalonga, será aquele personagem que vai tentando um monte de coisa uma atrás da outra, sempre dá errado? É por aí, é o coiote. Né? É tipo isso, vai tenta daqui, tenta dali, aí foi cloroquina, aí foi a vacina, aí foi isso, foi aquilo, 1000 coisas, tratamento precoce, 1000 coisas eles já inventaram e tudo deu errado. E vai dar errado. Mas, deputada, esse número alto de mortes, o Brasil não poderia ter comprado vacinas antes, a gente ter aí pelo menos um número menor, tantas vidas perdidas? Denise, os Estados Unidos agora chegaram atingindo 600 mil mortes. Mais do que o Brasil. E ninguém está chamando o Biden de genocida. Todos os países mas eles que já fizeram... tinham atingido até antes, agora esse ano, mas eles já estavam com número alto antes. Sim, mas continua. Está caindo. Não, agora a curva, caiu e tá muito caindo, lá. Sim, está caindo, mas toda a questão de vacina que foi feita foi o presidente Trump que fez. Ele já pegou tudo pronto também. Isso ninguém fala. Agora, os países como a Argentina, que fizeram lockdown, comprou a vacina da Sputnik, isso e aquilo, sem estar aprovado, tem muito mais morte relativamente do que o Brasil. Se você pegar, falando sem paixão, sem fla-flu, gente, sabe? O que a gente tem que olhar é assim, cada vez mais eu estou convencida, pelos médicos, que o tratamento precoce, e aí eu não estou falando de hidroxicloroquina, não, porque existem outros medicamentos muito mais eficazes do que a hidroxicloroquina, mas só que quando começou era ela que tinha. Hoje já tem ivermectina, tem vários outros que estão mostrando assim, 70% de redução de morte. Então, assim, se for para falar de genocídio, vamos falar de genocídio daquelas pessoas que impediram que o brasileiro se tratasse, porque eu tenho lido coisas de que a gente poderia ter assim, 4 vezes menos o número de mortos se tivesse se dado tratamento para as pessoas no início, não mandado para casa esperar a falta de ar. Então, assim, a gente tem que olhar sem paixão. Eu fico pesquisando para ver se em algum lugar que teve lockdown, se o resultado foi diferente. Não foi. Então, qualquer que sejam as medidas que tenham sido tomadas, o resultado não foi diferente. É uma pandemia mundial, um vírus novo. Exatamente. Enfim, agora, quem tratou antecipadamente, os médicos dizem, estão conseguindo reduzir a morte. Mas não é tomar remédio sem ter nenhum sintoma, né? Começou a sentir alguma coisa, vai lá no médico. No primeiro sintoma, logo no comecinho, entende? Então, assim, eu converso com muitos médicos e aqueles que tratam falam, olha, a gente está conseguindo, sim, evitar as mortes e evitar também a gravidade no tratamento. Ontem eu conversei com uma médica, que foi uma das primeiras no mundo a começar o tratamento, e ela disse o seguinte, que hoje o mais eficiente, aí você tem a Anita, que é muito boa, a ivermectina, que está sendo usado em vários países do mundo com resultado fantástico. Mas aí os médicos é que tem que... Né, mas estou falando, eu estava falando com uma médica. Pois é, e vem agora o passaporte da vacinação, né? Alguns países já querem ali adotar esse passaporte. A senhora acha que vai ser um mecanismo aí para tentar até proteger as pessoas? Eu acho o seguinte, os países têm que ter vacina para quem quer se vacinar. Tem que ter vacina para todo mundo. Eu só sou contra a obrigatoriedade da vacina. Você não pode obrigar uma pessoa a se vacinar. A senhora já tomou vacina? Ou punir... Não tomei vacina. Não chegou ainda na minha idade, 38 ainda não chegou. Vai tomar a vacina, Bia? Olha, isso é uma coisa que eu vou resolver mais para frente. Por enquanto, eu não sinto segurança para tomar. Tá? É uma vacina experimental, mas eu não quero ficar falando isso, que vai parecer que eu estou desestimulando as pessoas a tomarem. Meus pais tomaram. Tá? Meu pai tomou, minha mãe tomou, tem muitos amigos que tomaram. Eu tomei. Eu acho que é o seguinte, você é uma pessoa que tomou, eu acho que se a pessoa se sente segura e quer tomar, tome. E eu acho absurda essa história de dizer que a pessoa não pode escolher qual que ela tomar. Por que não? Se ela confia numa e não confia na outra, ela tem que poder escolher. Aí já estão querendo fazer uma lei em Curitiba para dizer que se a pessoa quiser escolher, ela tem que ir para o fim da fila. Então, querem punir as pessoas por exercerem o direito à liberdade. Eu quero proteger vidas e a liberdade das pessoas. Então, assim, eu não tomei ainda, é uma opção minha. Pode ser que eu mude de ideia depois e tome. O ministro Tarcísio tomou esses dias. Então, não existe algo assim, o governo, quem é Bolsonaro não toma, não existe isso. Mas não está muito politizado esse assunto? Está demais, está um absurdo. Eu sou contra. Por exemplo, agora a gente tem o pacote, lá tem o passaporte sanitário, né? Eu votei contra a urgência, tá? Porque lá tem previsão de tratar pessoas em castas. Então, quem tomou vacina pode entrar nos locais públicos, privados. Então, a contrário senso, quem não tomou não pode. Isso é um absurdo. Agora, em relação aos países, cada país vai fazer a sua lei. Se a pessoa quiser viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, exato. E lá a vacinação Claro. só entra se estiver vacinado.
Tem que Quando eu tomar. quero viajar para um país que exige febre amarela, eu tenho que tomar. Ou eu digo assim, não, então eu não vou nesse país. Você está entendendo? É uma questão de escolha. Agora, dentro do próprio país, aqui dentro, criar um passaporte. Se for para facilitar, não é para ter um aplicativo, você não ter que andar com a carteirinha, beleza. Desde que não se imponha nenhum tipo de penalidade a quem não tiver tomado. E aí, olha, gente, eu não vou fazer aqui apologia contra a vacina, eu não sou uma pessoa contra a vacina, sempre tomei todos, meus filhos também. Agora, essa vacina nós temos que ser realistas, ela é experimental. Ainda que já aprovada pela Anvisa, mas é tudo experimental. Mas os países onde ela foi adotada, o número de casos de morte tem diminuído, né? É e não é. Inclusive Tem aqui, em países relação como o aos idosos. Chile, não, tem países que estão tomando a vacina e as mortes continuam até aumentando. Então, não existe essa relação. Pode existir Qual é em o um país que as país, mortes continuam no aumentando? Chile, com a por vacina? exemplo. Não, lá a história foi diferente, não aumentaram o número de mortes assim, assustadoramente. Aumentou, sim. E, por exemplo, na Índia, tiraram a ivermectina e explodiu o número de mortes. Aí eles voltaram com a ivermectina. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, existem duas coisas e uma não se opõe à outra. Tratamento é uma coisa, vacina é outra. Eu acho que a gente tem que fazer tudo. Na guerra, a gente tem que usar todas as armas. Tá? Exatamente. E acho que as pessoas têm que ter liberdade de escolha. Tá? Você não pode obrigar alguém a se vacinar, punir porque não se vacinou. Agora, se ela quer sair para um país que exija, ela tem que se adaptar às regras do país, mas é a escolha. Na dúvida, eu, por exemplo, me vacinei, apoio a vacinação e se tiver que tomar a segunda dose amanhã, eu estarei lá Excelente. na maior felicidade. Denise, é seu Deputada, direito, infelizmente, parabéns, seu direito. Nosso tempo está acabando, eu queria só saber rapidamente quais são os seus projetos para 2022, se a senhora vai ser candidata à reeleição, ao governo, ao Senado, se a senhora já decidiu aí o seu futuro político. Denise, eu ainda nem sei nem por que partido que eu vou concorrer, a verdade é essa. Eu estou esperando o presidente definir o partido dele também. E eu tenho muitas opções, realmente, né? Tem muitas pessoas, eleitores me pedindo para concorrer ao governo, outros pedem para o Senado. E a outra opção é eu concorrer novamente, né, para deputada federal. Então, não está decidido ainda. Eu espero que em breve a gente tenha assim, um pouco mais de clareza aí no cenário. Ok, deputada, muito obrigada pela sua presença aqui. Já fica o convite para a senhora voltar aqui ao Frente a Frente. Obrigada e uma boa noite a todos. E a você que nos assistiu, política é assim mesmo, é muito debate, é muita discussão, mas a gente ama é a democracia. Foi muito bom estar com você aqui hoje e na semana que vem a gente volta com mais um Frente a Frente, com muita notícia, muita informação e muito debate aqui para você. Mas não saia da Rede Vida, não. Tem agora o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Muito boa noite e até a semana que vem.